Olá, amigos. No nosso encontro anterior, nós comentamos sobre aquelas 3 primeiras fases da criança e os perigos que o mau entendimento do educador nessas 3 primeiras fases pode trazer, principalmente para a insegurança futura na formação da mente de uma criança, tá? Então nós nos baseamos, né, no Afetividade da Educação, na última obra minha, e nós falamos sobre a primeira fase, que é na página 77. Depois nós fomos para a segunda fase, que é a primeira fase, que é a fase oral, a segunda fase é a fase anal, depois a terceira fase, que já está na página 87, que é a fase chamada de fálica. Bom, nós vimos então no vídeo anterior o perigo que ocorre quando nós cumprimos erradamente na educação, atendemos erradamente a criança nessa fase. Vamos agora à fase seguinte, que é a 4ª fase, que vai aproximadamente dos 7 aos 11 anos de idade. Essa fase, que Freud chamou de fase latente, é uma fase muito importante. Essa fase, que coincide com a criança no educação fundamental nível 1, no antigo primário, é a fase que a criança é mais inteligente. É a mais inteligente fase de uma criança. Pois bem, isso tem sido muito mal entendido nos Estados Unidos, principalmente quando pais e mães têm colocado então a criança para fazer cursos de vários idiomas, ao mesmo tempo uma série de atividades, trazendo o estresse da criança. Então nós temos que tomar muito cuidado. Realmente é uma fase que a criança está muito inteligente, é uma fase que a criança aprende tudo que você ensinar a ela, mas aprende tudo que você ensinar a ela porque é a fase em que as suas redes neurais, ou seja, elas estão se formando e elas estão ávidas de conhecimento para essa formação. Isso não quer dizer que nós devamos bombardeá-la de conhecimentos, bombardeá-la de atividades. Não, porque se ocorrer o estresse, essa inteligência, essa capacidade, essa potencialidade elevadíssima vai ser prejudicada. Então nós temos que tomar cuidado para seguir um pouco Piaget nessa história, que é o quê? Respeitar o desenvolvimento biológico da criança, utilizar essa potencialidade ao máximo para desenvolvê-la de forma lúdica, desenvolver o conhecimento de forma lúdica, agradável, 7 aos 11 anos aproximadamente. Então vai até o final do primário e começa com o ensino fundamental 2 também. Bom, o que ocorre preferencialmente nessa fase? Ocorre a necessidade de muita atividade física, muita mesmo atividade física, para desgastar bastante, e bastante atividade intelectual dentro da formação balanceada, nada de exagero. Então é quando ela vai ter a formação básica da sua estrutura de redes neurais no seu cérebro. Então é esse o mais importante dessa fase, é ludicidade e aprendizagem. Ludicidade e aprendizagem. E naturalmente o máximo de aprendizagem de forma lúdica. Agora, o maior perigo dessa fase é que nessa fase nada de sexualidade pode estar ocorrendo. Sensualidade, sexualidade, nada. Porque não é a hora da formação sexual. Isso é para depois. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque a criança, menina bonitinha, o menino bonitinho, começa a ser sensualizado e mostrado através de músicas, de vestimentas, etc., de forma sensual. Isso é um perigo. Pior ainda, quando nós colocamos, quem é sua namoradinha, ou ela é namoradinho, não sei o quê. Isso é um perigo, porque estará despertando na criança um sentimento que nada tem a ver com a sua formação nesse período. As consequências disso têm sido exatamente sexuais. O quê? Uma desestruturação no início da formação sexual, que deveria ser depois, fazendo com que essa pessoa mais tarde venha a ser um adulto, ou um adolescente, um adulto mal resolvido na parte afetiva, sentimental e sexual. Então essa fase não pode ter isso. Vamos acabar com essa história dessas danças provocativas que inclusive despertam no pedófilo
a atração por essas crianças. Então, muitas das coisas, dos problemas que ocorrem na área de pedofilia, eles ocorrem exatamente por provocação dos pais. Os pais vestem as crianças, acham bonita as danças que elas têm e que acabam sendo uma provocação ao elemento pedófilo. Bom, esse é um fato. Um fato principal, que também é principal, não há dúvida, mas um fato muito importante é que nessa época o que nós precisamos é estimular ludicidade e aprendizagem, o máximo possível. Essa fase a criança está super inteligente. Mais um detalhe nesse momento da inteligência. Cuidado, porque nós temos que aproveitar a inteligência não para fazer essa criança ser um mero papagaio repetidor, como acontece em diversas escolas. Não, essa inteligência é para ela aprender a questionar também, aprender a dar a sua opinião, aprender a saber que ela tem capacidade de ter opinião própria. Como fazer isso? Na escola é simples. Se a criança vai responder uma pergunta, não deixe ela responder a pergunta com as suas palavras, suas do professor, as suas do livro. Estimule-a a criar respostas com as suas próprias palavras, com as palavras dela. Isso é muito importante. Eu tenho visto justamente o oposto em algumas escolas. A criança responde uma prova e o professor dá 0 numa questão porque ela não repetiu as palavras do livro. Meu Deus do céu, isso é tudo ao contrário. Calma, o que nós temos que fazer é o contrário. Se ela respondeu até errado, estimulemos o erro para ela não perder a sua autoestima e ter medo de responder novamente. Não, você não acertou totalmente, mas você vai acertar. Continue, o erro é importante. Erre sim e mostre o erro para nós descobrirmos onde foi que você errou e por quê. Mas não tenha medo de errar. Então, melhor momento para nós estimularmos a criatividade da criança, aproveitarmos essa intelectualidade é esse. Na hora de uma questão respondida, estimular o erro, fazer com que ela fique orgulhosa de ter falado alguma coisa, mesmo que com alguma incorreção. Então isso é muito importante nesse momento. Porque criança papagaio, criança que responde tudo, ela vai ter uma dificuldade muito grande no futuro de fazer alguma coisa por conta própria. Então, nós precisamos disso, estimular a criatividade, estimular ela a responder com suas próprias palavras. Uma das técnicas muito interessantes que eu costumo usar, e costumo dizer para os nossos professores da área de educação, ensino fundamental, aliás, de todas as áreas, é quando a criança fizer uma pergunta para nós não respondemos. Aí vocês vão dizer, como não responder? Não responder de pronto. Então a criança faz uma pergunta, primeira coisa que nós temos que fazer, o que você acha? Devolva a pergunta, para que ela então dê a ideia dela. Quando ela der a ideia dela, nós vamos pegar essa ideia dessa criança e vamos levá-la à resposta correta, de preferência fazendo com que ela mesma vá construindo a sua resposta. Então isso é muito importante. Devolva a pergunta para que a criança então tenha confiança que também pode articular, criar uma resposta sobre alguma coisa. E essa parte é super importante. Tá? Então esses são os pontos importantes dessa fase. E mais um, é importante também que a criança então possa desenvolver a sua capacidade de pesquisa. Então, no ensino fundamental 1, se nós fizermos com que a criança tenha criatividade e tenha vontade de pesquisar, fique com espírito pesquisador, ela vai ter pouquíssima dificuldade na próxima fase, que é uma fase muito difícil. Então, voltando ao que nós estamos falando, estamos falando apenas da quarta fase, que vai dos 7 aproximadamente aos 11 anos, que coincide com o ensino fundamental 1 e mais o início do ensino fundamental 2, é isso. Ludicidade, muito esporte e criatividade. Quanto ao esporte, é bom lembrar que esporte e ludicidade não significa futebol para os meninos e nada para as meninas. Significa esporte mesmo. O que? Vôlei, atletismo, corrida, natação e futebol. Mas futebol, nós sabemos que ele faz com que a criança fique muito agressiva. Então, se vai jogar futebol, exercício de alongamento antes, no intervalo e depois. Vôlei, nem precisa, porque o vôlei sozinho já alonga. Natação também, atletismo também, tranquilo. E as meninas?
muito exercício, muito jogo também para as meninas. As meninas têm sido esquecidas. Então eu tenho visto em muitas escolas, as meninas ficam pelos cantos, ou handball, e os meninos futebol e mais nada. Então isso é super importante nessa fase. Exercícios que relaxem, exercícios que façam com que haja integração e não que tragam irritabilidade e agressividade. Outro exercício que eu lembrei agora, conversando com vocês, é exercícios que sejam cooperativos. Por exemplo, o frescobol, que só era jogado na praia, pode ser estimulado numa quadra. Porque o frescobol é o quê? Cada jogador tenta acertar a bola na raquete do outro. Então é um exercício totalmente cooperativo e tem sido esquecido. Então, recapitulando, nós estamos falando apenas da quarta fase, que vai dos 7 aos 11 anos, e no próximo encontro nós vamos falar da fase seguinte, que é a partir dos 12 anos de idade. Ok? Um grande abraço a todos, até o próximo encontro.